Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema da nossa meditação hoje é Tudo é possível ao que crê, e está baseada no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Este relato que nós meditamos hoje, ele se encontra logo após o episódio da transfiguração de Jesus. Então Jesus havia subido ao monte com Pedro, Tiago e João, e ali diante dos olhos destes 3 discípulos havia se transfigurado. E quando eles desciam o monte da transfiguração e iam ao encontro dos outros apóstolos que haviam ficado na parte baixa do monte, os outros 9 apóstolos, inesperadamente eles encontram lá embaixo, no cume da montanha, um grande tumulto, uma grande confusão. As pessoas estavam alvoroçadas, discutiam em voz alta, e São Marcos no Evangelho vai nos dizer que, ao chegarem perto dos discípulos, diante dessa confusão toda, ali estava uma grande multidão, e os escribas discutiam com os apóstolos, discutiam com eles. E Jesus, diante daquela cena, fica um tanto quanto chateado, desgostoso, e ele vai perguntar, nos diz o texto, que estáis discutindo? E um homem rapidamente, agoniado, com um olhar aflito, vai dizer a Jesus o que tinha acontecido. Ele havia levado até os apóstolos o seu filho, que sofria de epilepsia e que constantemente sofria ataques por parte do demônio. Diz o texto: eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. A gente pode imaginar nesse momento, como eu sempre gosto de dizer, podemos nos colocar dentro desta cena do Evangelho e imaginar que os discípulos, repetidas vezes, usaram as mesmas palavras de Jesus, usaram os mesmos gestos de Jesus, imitaram Jesus naquilo que ele costumava fazer quando realizava suas curas, seus milagres, e nada aconteceu. Aquele menino continuava ali em grande sofrimento. Nós também podemos imaginar, a partir disso, o olhar de decepção de Jesus, o olhar de pena que Jesus dirige àqueles que estão ao seu redor. E o texto vai nos dizer que Jesus afirma: ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Então Jesus pede que lhe tragam o menino. Ele conversa com o pai, que mais uma vez explica que ele padecia daquela enfermidade desde muito cedo, que muitas vezes aquele espírito lançou o menino no fogo, lançou o menino na água, tentando matá-lo. E aquele pai vai fazer o seu último apelo, cheio de desespero:
como se ali fosse a sua última esperança. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão do meu filho, tem compaixão de nós e nos ajuda. E mais uma vez, a tristeza toma conta do olhar de Jesus. E Jesus vai olhar para aquele pai que está hesitante, que está duvidoso, e vai lhe responder: se podes, tudo é possível para aquele que crê. E imediatamente aquele pai, cheio de confiança pelo olhar de Jesus, vai responder: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Quantas vezes, diante da nossa falta de fé, a gente quis acreditar que Deus seria capaz de transformar a nossa vida, de transformar as nossas realidades, porém a nossa falta de fé nos atrapalha, nos impede de acreditar nisso. E muitas vezes também nos faltou esta humildade de dizer a Jesus: eu creio, eu quero crer, eu quero acreditar, mas aumenta a minha fé para que verdadeiramente eu acredite. Aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança. E foram certamente essas palavras humildes, esse reconhecimento desse pai, de que apesar da sua fé, ela era fraca, ela era duvidosa, ela era um tanto quanto tíbia. Essa humildade deste pai, ela toca o coração de Jesus. E no mesmo instante, ele se dirige ao menino e se opõe à presença daquele demônio. E ele vai dizer: eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele. O texto depois vai dizer que o demônio enfurecido sacode o menino, o deixa e o deixa ali como se estivesse morto. Então Jesus o toma pela mão, o ergue e ele permanece de pé. É assim também conosco, meus irmãos. Quando nos afastamos de Deus, quando nos perdemos nos nossos caminhos, e muitas vezes ficamos com medo de voltar para Deus, achando que Ele vai nos condenar, achando que Ele está pronto a nos castigar, a nos julgar. E esta é a atitude de Deus. Quantas vezes for necessário, Ele nos levantará, Ele nos colocará de pé, Ele nos tomará pela mão e nos colocará de pé. Isso quer dizer, fica em pé, caminha, volta a andar, esquece o tombo que você levou, esquece a queda que você teve, fica de pé e caminha. E esse episódio do Evangelho, ele vai terminar lá na casa de Jesus em Cafarnaum. O texto vai dizer que depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie de demônios só pode ser expulsa pela oração. E algumas traduções muito antigas do Santo Evangelho, que são essas também que chegam até nós, vai nos dizer que Jesus falou pela oração e pelo jejum. O que nós vemos nesta sequência que nós acabamos de ouvir, de refletir? Que por duas vezes, por dois momentos diferentes, Jesus vai se entristecer, vai olhar com um olhar de tristeza, de decepção, pela falta de fé daqueles homens, pela falta de fé
dos apóstolos, que diante do insucesso de suas tentativas, começam a bater boca, a discutir com os escribas, e também depois a fraqueza de fé, a dúvida que se fazia muito presente, de forma muito forte, no coração do pai do menino. Quando nós olhamos para as diversas páginas dos Santos Evangelhos, a gente sempre vai perceber que Jesus coloca duas condições. Talvez possa nos parecer muito pesado essas duas condições que Jesus coloca. Na nossa vida, nas nossas diversas situações, muitas vezes nós aceitamos tantas e tantas oposições de outras pessoas, imposições de outras pessoas. E Jesus nos pede apenas duas. E são muito simples. É muito fácil aceitar aquilo que Jesus nos pede. Para que Ele possa realizar qualquer coisa na nossa vida, são necessárias essas duas coisas. A primeira delas é a humildade. Sermos humildes. E nós vemos isso muito forte, muito claro no gesto daquele pai. Ele teve a humildade de reconhecer diante de Jesus a sua falta de fé. E a segunda coisa que é indispensável junto à humildade é a fé. Então são essas duas coisas. Em qualquer cena do Evangelho, nós vamos encontrar estas duas exigências de Jesus para que os milagres aconteçam, para que a sua graça aconteça. Humildade e fé. Se nós imaginarmos estes dois requisitos, eles são como os batentes de uma porta, que sustentam ali toda a estrutura em pé. Aqueles batentes que eles precisam estar ali retos, bem colocados, bem situados, com uma distância razoável, para que ali a porta se mantenha e também para que ali a gente tenha condições de passar. É preciso que essa porta esteja bem aberta, bem sustentada, bem firme, para que a graça de Cristo, para que a luz do Espírito Santo possa entrar no nosso coração. Vamos lembrar um outro fato bíblico, a parábola do fariseu e o publicano. Quem recebe a graça de Deus não é o fariseu que usou de muitas palavras, que disse a Deus que era justo, que era honesto, que cumpria os mandamentos e que não era tão pecador como aquele publicano que estava no templo ao mesmo tempo que ele. Enquanto isso, aquele publicano humilde, é ele quem recebe o olhar de Jesus especial. Ele se aproxima, envergonhado, no templo e vai dizer: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que é necessitado da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E não é o fariseu que se reconhece justo, que se reconhece bom, que vai receber a graça de Deus. Esta é a humildade. Depois, a fé. Todos os milagres de Jesus são como que sinais
do amor divino que se opera na vida daqueles que têm fé. A gente muitas vezes vai ler nos evangelhos. Eu trago aqui algumas outras falas de Jesus a respeito da fé. Em Mateus 15, por exemplo, Jesus vai dizer: grande é a tua fé, seja feito como queres. Depois, em Marcos 4, ele vai dizer: ainda não tendes fé. Ou ainda em Mateus 14, homem de pouca fé, por que duvidaste? Se hoje Jesus olhasse para o nosso coração, olhasse para nós, Ele está nos olhando. Se nós repararmos bem na imagem do Senhor bom Jesus, lá do alto, Ele está nos olhando. O seu olhar é capaz de penetrar o nosso coração. O seu olhar é capaz de penetrar o nosso interior e nos deixar muitas vezes incomodados diante dele. Quantas e quantas vezes em oração a gente se coloca diante do Senhor bom Jesus e nós ficamos incomodados com a sua forma firme, com a sua forma penetrante de nos olhar. Ele está nos olhando, imaginemos que Ele está nos olhando agora. Qual dessas frases que eu acabei de citar, quais desses versículos que tratam sobre a fé, Jesus te diria hoje? Qual dessas perguntas Jesus te faria hoje a respeito da tua fé? Será que nós seríamos capazes de, estando envergonhados pela nossa falta de fé, será que nós seríamos capazes de sermos humildes e, como os apóstolos e como esse pai hoje, dizer: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança, aumenta o meu desejo de estar junto a Ti? Ou será que a nossa atitude seria aquela que muitas vezes nós temos diante dos homens, de tentar mostrar que somos homens, que somos mulheres de fé? Nós estamos sempre na igreja, nós estamos servindo a igreja, nós participamos das celebrações, nós temos lá na nossa casa as imagens, nós temos a Bíblia aberta, pegando poeira na nossa prateleira. Mas na primeira dificuldade, no primeiro sofrimento, a gente mostra que não tem fé nenhuma. A gente se abala diante da doença, a gente se abala diante da morte, a gente se abala diante das dificuldades e imediatamente começa a reclamar com Deus, a murmurar contra Deus. Sejamos humildes. Peçamos a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha confiança. E além desta oração pedindo que Deus aumente a nossa fé, que Deus aumente a nossa confiança, isso porque a fé, ela é um dom que Deus nos concede, é uma graça que Deus nos concede. Então nós devemos fazê-lo sempre através da oração, porque sozinhos nós não podemos alcançar essa graça, esse dom. Nós precisamos da ajuda de Deus. Por isso nós fazemos oração, e quando nós fazemos oração, nós devemos nos esforçar, devemos procurar abrir o nosso coração, a nossa alma, para essa luz da verdade, para que essa revelação de Cristo, para esse esplendor do amor de Deus, possa habitar no nosso coração. E outra forma da gente
alimentar a nossa fé é através da leitura constante da palavra de Deus, sobretudo dos evangelhos. A gente também procurar se aprofundar mais e mais a respeito da nossa doutrina, da nossa fé cristã, mas procurar conhecer mais sobre a fé, não como tem acontecido muito no nosso tempo. Cada vez, e sobretudo a gente vê isso entre muitos jovens, as pessoas buscam o aprofundamento da fé, buscam o conhecimento da doutrina, da igreja, simplesmente por uma questão intelectual, para mostrar que conhece, para mostrar que sabe, para mostrar que o outro está errado. Não é para nada disso que a gente deve se aprofundar na fé, mas para que a gente possa ter de fato mais confiança, mais amor de Deus, para que a gente possa assimilar cada vez mais esta fé à nossa vida, à nossa caminhada e assim vivermos melhor. Finalmente a gente recorda o final desse episódio que nós meditamos, onde nos é perguntado, onde os discípulos perguntam a Jesus: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie só pode ser expulsa pela oração e o jejum. Oração e penitência. Estes são sempre, inclusive durante a nossa quaresma de forma mais forte, são sempre os meios, são sempre os propósitos que fazem com que os nossos trabalhos de fé, o nosso trabalho de evangelização, a nossa superação das dificuldades, dos sofrimentos, possam ser alcançados, não sejam em vão, não sejam inúteis. E você é convidado agora a olhar para aquelas diversas situações da sua vida que você está vivendo, que você está passando, que estão tirando a sua paz, a sua tranquilidade, e você é convidado a se perguntar: por que não conseguimos? Por que eu não consigo, Jesus? Assim como aqueles discípulos perguntaram ao chegar em casa: Jesus, por que eu não consegui? Por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Pense nisso. O que está te impedindo de viver a fé e de receber na sua vida as graças de Deus? Amém.